alô, Brasil brasileiro, tudo bem? Bem-vindos a mais um Longe de Casa. Sejam bem-vindos ao Longe de Casa. E hoje a gente está em um lugar novo, né? É, né? Mais Nosso cenário mais colorido, cool. mais iluminado. E antes da gente começar, não esquece aí, pelo amor de Deus, de ativar o Por favor, sininho, hein? Brasil. Hypa esse vídeo, espalha para os amigos de vocês, né? Para a mulherada aí. E acompanha o nosso canal, hein? Semanalmente a gente tem vídeo por aqui. Claro, eu sou a Dani, como vocês sabem, e hoje nós vamos falar de um tema que mexe com todos, mas acho que principalmente com as mulheres, que é a autoestima na imigração, Nossa, sim. né? Eu acho que para brasileira isso pega, né? Porque nós brasileiras temos até a fama de sermos bem, Se cuidarmos cuidar, muito, né? né? De nos cuidarmos muito, de cuidarmos da nossa autoestima, de termos assim uma personalidade muito voltada para beleza e coisas do tipo. Então, quando a gente migra, a gente vê que muda bastante coisa, né? Nós vamos conversar aqui a respeito e não é só o lugar que muda, né? Muda a forma da gente enxergar o nosso corpo, de enxergar o nosso relacionamento com a gente mesma, né? Sim. Então, muita coisa muda com a imigração e a questão da autoestima também é importante que a gente discuta, né, parça? Sim. E é uma montanha-russa, né, porque a gente chega aqui e tem tanta coisa para resolver, tanta coisa que parece mais importante do que cuidar da gente mesmo, né, Sim, cuidar da sim. beleza, porque aí você vai atrás de um lugar para ficar, atrás de emprego, que vira o seu principal foco, né, todo mundo precisa comer, precisa pagar as contas, e aí tudo vira prioridade, menos você, né. Sim, e engraçado que é uma coisa que eu noto é que a relação que a gente tem lá com essa questão de beleza e afins lá no Brasil, ela é muito natural, né? A gente é acostumada a, mesmo quem não é Sim, milionário, né, não tem grandes posses, poxa, todo mundo tem a sua cabeleireira no bairro, sim, né, que você sim. vai ali, faz a sua unha toda semana, né? Quando você fala para uma canadense que a gente faz a unha toda semana no Brasil, elas ficam É em quase um choque, absurdo, porque né. fala, imagina, você gasta uma fortuna, e na verdade não, É, né? porque não é como aqui, né, tão caro como aqui. Aquela coisa de passar roupa, né, de dar, tipo, uma roupa Sim. toda bonitinha, que coisa que não existe por aqui. Sim, e aí também a forma, a gente vai discutir isso também, a questão de valorização desses serviços, né? Sim, Porque até que ponto esse serviço pode ser cobrado de forma assim, né? Ser caro, ou até que ponto é exploração, né? A gente está é. pagando absurdo pelo A gente serviço, até já ou recebeu, né, algumas mensagens de seguidoras falando sobre isso, né, tipo assim: "Ai, parece que sempre que a gente vai para uma brasileira, eu vou ter que pagar mais caro, então eu acabo indo para uma sim. canadense", né, tem Sim, sempre isso e isso também. tem essa reclamação, sempre tem, é engraçado. E também o contrário que a gente também escuta, de pessoas que trabalham com esse tipo de serviço, falando: o brasileiro não quer pagar isso para brasileiro, mas ele quer pagar para canadense. Quando É, é um canadense que faz, o brasileiro paga, é né? E isso. quando é um brasileiro que faz, o brasileiro, quer dar uma barganhadinha, né? Sim. E a gente já falou aqui em outros episódios sobre o luto imigratório, né, Sim. assim que a gente chega, tem aquela parte da lua de mel, a gente está super feliz, sorridente, até penteia mais vezes os cabelos, né, porque você está super É, feliz com a não, e você chegada. fica produzida para sair nas fotos, porque você quer Sim, mostrar, né? Você quer mostrar mostrar para que todo ficou mundo onde lá, você chegou, que né? isso. Claro. Só que aí depois vai caindo mais a ficha. Só que depois a sua rotina normal volta, né, você tem que trabalhar, pagar a conta, aquela coisa do dia a dia que você já tinha lá antes de você se mudar para o Canadá. E é aí que começa a pegar, porque aí você cai aquela ficha das contas para pagar, Não, e a daquele emprego sobrevivência, pagando né? Porque pouco. aqui, lá no Brasil ainda você se vira, né? Se Sim, contar aqui meio que é aquela coisa, se não der certo, não deu, não você volta ou volta, né? Ou dá exatamente. certo ou dá certo, não Ou tem dá muita certo ou dá opção, certo, é, não tem né? outra opção. E aí você vai, obviamente, focar em conseguir, primeira coisa, conseguir emprego, depois conseguir um emprego melhor. Sim. E aí vem a parte de filhos, vem marido, vem casa, vem isso, aquilo, outro. E você sempre ficando ali para trás, né? Porque não tem o tempo, porque não tem o dinheiro, que eu acho que é uma coisa Ah, que pesa nossa. muito, né? Só que a gente também tem que ver que existem formas de a gente se cuidar sem precisar necessariamente do dinheiro, né? E a gente aprende aqui que muitas vezes, né? Muitas vezes não, a maioria das meninas aqui, das mulheres aqui, elas cuidam delas mesmas sem precisar de uma ajuda profissional. Então elas Sim, aprendem a fazer a própria unha, pela sobrevivência mesmo. Aquilo que pra gente no Brasil é tão simples, você vai lá na manicure, que tem a sua sim. manicure desde criança, você vai na mesma É, porque é a mesma manicure, de né? sempre, né? A professora sabe a Mas sua vida toda. isso aqui não tem, né? Aqui, assim, primeiro que o serviço é caro, é muito impessoal, você vai lá, não tem a sua manicure, que é a sua Sim, amiga, é qualquer um, né? né, que tiver livre na Quem hora que tiver você marcou. livre, até assim, hoje, né, você acaba conhecendo depois algumas pessoas com o tempo, né? Sim,
mais, não tem nem Não é a mesma comparação. coisa, né, não é aquela mesma energia, né. É, e aí você já chega assim, né, você já não conhece ninguém, aí você procura esse tipo de serviço, você quer ter aquele cuidado que você espera lá no Sim, Brasil, mas, né, aí você vê que os preços também são bem diferentes, então é toda aquela questão, aí você fica: "Não, isso aqui eu não vou poder fazer agora". Nossa, mas principalmente essas meninas que têm luzes no cabelo, que sim. já vem com o Nossa, não tem cabelo, como, né, imagina. ou o que mais? A progressiva, né, que agora tem menos, mas teve uma época, quando eu Que cheguei não aqui, tinha, era né. uma febre. Aham, Todo mundo tinha progressiva. sim. Então, eu lembro que nos grupos de Canadá era tudo assim, "Alguém faz progressiva? Pelo amor de Deus, alguém que faça progressiva", porque É, não porque vinha tinha. de lá, e aqui não É, tinha. Eu acho e mesmo depois que começou aqui, eu acho que era aquela que era mais agressiva, sabe. sim, sim. Então, agora tem que ficar esperando alguma brasileira que viesse aqui, às vezes a mãe de alguém, né, Isso, trouxesse as a coisas, pessoa trazia né. as coisas e É, tava ali o mutirão. A é. mesma coisa, sempre pensar em botox também. Então, muitas Tudo. vezes, né, vale muito mais a pena, realmente, a gente vai, junta o dinheiro, vai para o Brasil, e aí é a hora de botox, de fazer luzes, né, de se Sim. cuidar, É, passa mais e tempo elas só. aqui têm essa vibe mesmo de elas mesmas fazerem. Então, quando para elas, pagarem um maquiador, por exemplo, né, Uhum. para fazer uma maquiagem nelas, que a gente às vezes paga para ser madrinha do casamento, ou pra uma festa, até no Halloween a gente paga, Sim, né, eles já pensam 2 vezes: "Opa, não, eu vou esperar", no meu casamento sim, mas para eu ir num outro casamento eu não vou fazer, sim, né, a esse tipo de maquiagem, gasto, né. isso. Então a gente acaba aprendendo aqui. Mas também, pra gente é uma desconstrução, eu acho, né, Sim. principalmente pra brasileira, eu acho que é uma desconstrução, e mesmo que fale: "Ai, que bobeira", não gente, não é, porque você já tem a sua autoestima, ela já é impactada quando você chega na profissão, né, porque Sim, às vezes você tem que, eh começar a fazer trabalhos que você nem imaginaria que faria lá, né, então você já fica com a autoestima abalada aí, eu acho. sim. Você falando de quando a gente acaba aprendendo, né, quando eu cheguei aqui eu era ruiva, o cabelo quase laranja, assim, ruivona, É ruivona. mesmo, E aí eu Jana? Ó, tive que que massa. aprender a pintar o cabelo Tá sozinha. E vendo? logo o ruivo, né, que fica aquele o meu Nossa, era não, ele e muito é muito difícil, né? bright, né, É, então é difícil, tipo, crescer um pouquinho da raiz é quase você pintar de loiro, loiro mesmo, crescer um pouquinho da raiz todo mundo vê. é, Então foi uma coisa que eu tive que aprender a me a virar. fazer Então, só. pintava o cabelo na época, cortar o cabelo também. Cheguei aqui em Nossa, cortar cabelo 2017. é difícil, é. Cheguei aqui em 2017 e a primeira vez que eu fui pagar aqui no Canadá para cortar o cabelo foi esse ano. Caramba, é, mas é 8 porque anos é depois. caro, Sim, gente. e eu sempre ficava naquela coisa: "Ai, vai que chega lá um corte que não é muito Não é o estilo corte que que você a quer. gente Mas quando você ia para o usa". Brasil, você cortava? Aí Já quando foi no fazia Brasil, faz isso, deixa pra fazer tudo lá, chegava né? lá no Brasil: "Ó, corrige aí a desgraceira que eu fiz no cabelo". Você acha que você sabe que eu, quando eu cheguei aqui, eu estava naquela empolgação, é bem o que você falou, que é a lua de mel. Então, o que que eu sempre fui muito assim de querer fazer coisas diferentes, né, então eu Aham, falei assim: "Chegando no Canadá, a primeira coisa, eu vou pintar meu cabelo de alguma cor muito louca, que eu não pintava no Brasil". E aí foi dito e feito, cheguei aqui, eu pintei o cabelo de rosa mesmo, de cor de rosa. Mas eu estava naquela fase da lua de mel em que a gente ainda você gasta um pouco mais, você não tá com muito dinheiro, mas você gasta um pouco uhum, mais porque você ainda tá aquela vibe de férias. É sim, como se você ainda sim, tivesse de turismo, é, né. Então no começo eu fiz isso, fui pintando o cabelo de várias cores, tal. Quando eu fui vendo que realmente, não, esse gasto aqui não dá pra ficar já não mantendo, vai né. dar, então corta. Unha, hoje eu fiz a unha, viu gente, justamente para apresentar o programa, mas fui eu que fiz, não é. Exatamente, a gente Mas aprende assim, a fazer, né. mas a gente que acaba fazendo, porque se você for pagar realmente toda semana ou a cada Sim, 15 dias, aqui a unha elas geralmente fazem gel, né, que é uma unha que sim, dura mais tempo Teve justamente uma porque é época até que eu caro. fazia, né, quando eu morava em Toronto, eu sempre fazia com uma brasileira que fazia, assim, maravilhosamente. Sempre Aí são as depois brasileiras. sempre são. Aí depois até parei de fazer mais por questão de distância mesmo, sabe. E você sabe, né, morando em Toronto, Sim, Toronto é meia hora de Toronto, né. sim, sim. Então eu parei, mas assim, foi a única fase, assim, que eu fazia, até porque eu tenho pavor de gente mexendo na minha unha, então é um Ai, exercício, sim. assim, de paciência, então tem que ser eu fazendo. E aqui eles não têm a questão de tirar a cutícula nem É, nada, né, só eles chega só lá dão e aquela pinta, empurradinha, dá dão empurradinha, aquela pinta, isso aí eu lixadinha e faço. pintam. Então, é por isso que muita gente também acaba aprendendo. Acaba aprendendo. Mas eu vejo que quando a pessoa aprende, com uma brasileira como é feita a unha, vai lá e faz a unha com uma brasileira ou algum serviço de Uhum. beleza, já não quer mais Já não nada, quer mais. né. A Nós gente, somos né, nós campeões somos mesmo. muito bons, né, nessa parte, assim, de estética. Sim, e você acha que será que para os homens, vocês acham, gente, que para os homens
o peso é igual? Porque, assim, a gente vem com aquela preocupação, eu já vi vários grupos, né, a gente Uhum. vê: "Meninas, onde que a gente faz depilação? Sim, sim. Meninas, onde que eu posso cuidar da pele? Fazer uma massagenzinha, né, drenagem Meninas, linfática. drenagem", É. sempre tem as perguntas nos grupos. Nos homens, será, gente, que os homens ficam nessa discussão? Falar dos homens, né, porque esse programa também é ouvido por eles, né. Sim, sim. Assim, eu particularmente acho que o homem ele já nasce com uma autoestima muito maior do que a nossa. Ah, é, eles já por natureza, já nascem e crescem já É, com a nem autoestima bem aí, tá nem aí resolvida pra deles. nada. É, eu acho também, né. Eu acho que aqui, assim, eu vejo, né, a necessidade de serviços e tal, mas o homem eu tenho a impressão que ele corta o cabelo em qualquer lugar, Sim, ele não tá preocupado, a barba ele vai fazer sozinho, né. sim, A quantidade de cuidados que o homem tem que ter é menor. sim. Então, eles obviamente têm facilidades nesse aspecto De também, cuidar mais, né. é. Aqui eu ainda percebo, pelo menos assim, a época que eu morava ali em Toronto, você vê downtown mesmo, que tem muito empresarial, você Sim. ainda vê o pessoal assim, mais arrumadinho, Ah, né, não, o é, que ali dava um tem. gel no cabelo, você Sim. vê que tá com o terno todo alinhado, você Não, vê ali que a a pessoa galera está capricha, né, impecável, né, tipo assim, capricham. muito mais impecável do que uma mulher. Então tem esse lado também, mas acho que quando pensando assim no homem brasileiro em si, né, ele sempre vai ter uma autoestima muito maior, né, pode ser Ah, o sim. Jurandir, Sim, não, fato, mas fato. vai ter, né, aquela autoestima. Sim, e eu acho pra eles eu acho assim, gente, infelizmente vocês podem falar o que for, mas é mais fácil pra vocês homens, é mais É. fácil, porque a gente vem com aquela preocupação realmente, ah, depilação, tá, então não se depila mais. Como é que a gente vai fazer? Então não É, vai se como que depilar mais? faz? É. Agora se o homem não quiser se depilar, se não quiser fa tudo Se não bem, quiser fazer né, barba, né, tá né, tudo certo. "Ah, tá não tudo quero cortar certo. mais o cabelo, vou deixar um estilo aqui, cabelo longo", É, e e aquela tudo coisa de bem. até de vestimenta também, né, É. porque é um short, uma calça, uma camisa, pronto, a gente não tem que pensar em todas as opções. Embora E eu aí acho mulher é ainda para menos, pra né. pensar em quem é que vai falar, tipo assim: "Ah, mas eu vou vestir essa roupa", Sim. e as pessoas vão falar, porque não tem Mas isso. teve uma seguidora nossa até que deu o depoimento pra gente, né, de que ela se preocupa mais com autoestima não, mas com a imagem dela, quando ela tá em meio aos brasileiros, não é? Sim, Lembra que sim. ela falou isso? Que pra ela a preocupação era essa, porque o brasileiro é muito julgador nesse aspecto. Uhum. Eu acho também. Eu também Sim. acho que, o canadense ele não tá muito canadense ou alguma outra nacionalidade, assim, eles não estão tão preocupados quanto o brasileiro com a questão da imagem, Não é à né? toa que eles, né, saem de pijama pra ir no mercado, Ah, não tipo, estão nem tô aí, nem aí, né. né. E eu Você vai acho num bar, libertador, eu né. não acho muito libertador, porque você vai num bar aqui, você vai ver gente do 8 ao 80. Você Isso, vai que eu ver acho aquela divino menina também. que tá toda arrumada, com sainha, um salto enorme, e você vai ver a outra que está de tênis e moletom. Sim. E tá tudo certo, ninguém tá nem aí pra Não, ninguém. e E todos isso se é divertem, maravilhoso, e né. todos se divertem Eu do mesmo achei jeito. muito legal uma vez, acho que o primeiro impacto que eu tive em relação a isso, foi uma vez que eu fui num show lá em Toronto, e era um show que era meio um jazz, sabe, era uma Uhum. banda meio de jazz, de soul, assim, então era uma banda não era muito pop, né, não era popular a Sim. banda. Então o que que eu fiz? Fui arrumada, né, porque que a gente pensa: "Ah, no É, Brasil você vai com aquela vibe, vai né, eu pro vou ver barzinho, você tal vai coisa", arrumada, né. isso. Fui toda arrumadinha, tal. Quando eu cheguei lá, o choque, porque era verão, mas era num teatro, mas era Aham. verão. Gente, eu arrumadérrima, mas assim, não me senti mal de forma alguma, porque também tinha gente arrumada. Agora, a galera de bermuda, tinha gente de chinelo. Eu falei: "Olha, se eu soubesse, eu não tinha perdido tanto tempo Sim. no na produção", É, porque às vezes você porque se produziu toda, nem porque você queria ia ficar à vontade, né, às vezes pensando pra eu muito falar no assim: de não "Ai, se gente, é só a destoar. vibe lá, o povo não é chique e tal". Sim, Nada. E aí pra mim esse dia me caiu uma ficha bem boa, que eu falei assim: "Nossa, que gostoso, né, você todo mundo no mesmo ambiente, ninguém tá se importando com quem tá vestindo o quê, sim. né, porque todo mundo afinal pagou o ingresso pra estar no mesmo lugar". Então isso eu acho que é Exatamente. uma coisa maravilhosa aqui, eu sinto essa vibe aqui, eu gosto bastante, Uhum. E né. uma coisa importante da gente lembrar que, eu não sei se vocês já ouviram isso, mas é uma coisa que muitas vezes eu ouvi é que você se cuidar de você demais é futilidade. Ah E é não, é. muito isso, né. Uhum. "Ai, mas tem que pintar a unha sempre. Ah, mas tem que fazer cabelo, tem que isso, tem que aquilo outro". E a gente entender que não, né. Claro que o exagero sim, pode ser Claro, é. futilidade, mas o fato de você cuidar de você não significa automaticamente que você, né, é uma pessoa fútil. Sim, Tem que sim. lembrar disso. A gente às vezes tende a pensar assim: "Ah, a gente ter autoestima significa você não precisar fazer nada, né. "Ah, eu gosto tanto de mim, eu não vou fazer nada É, eu não preciso imagina, eu sim. preciso ficar fazendo, sei lá, né, vou dar um exemplo, botox ou preenchimentos, pra quê? Preciso".
Não, mas a autoestima eu acho que vai além disso, Sim, né. muito além Não é disso. só a questão de você se ver bonita, eu acho que é a questão de você estar se sentindo bem como um Se todo sentindo, mesmo, né. isso. E eu acho que o autocuidado na imagem, né, que é muito que a gente faz no Brasil, faz parte disso mesmo, né. Sim. Essa semana eu vi um vídeo no TikTok inclusive, né, lá na rede vizinha, A rede vizinha. dizendo que era uma menina, não sei se ela é americana, mas ela não é brasileira. Ela estava no Brasil e ela falou: "Olha, eu achava que isso era uma fama, mas eu Aham. nunca vi tanta gente linda por metro quadrado". Ela falou: "As pessoas estão sempre muito arrumadas". Ela falou: Sim, "Como as pessoas no Brasil são bonitas sem esforço algum, elas estão muito arrumadas". Na verdade é esforço, porque a gente sabe que lá todo mundo se preocupa muito em estar bem sim, arrumado, né, exatamente. mas o que ela disse muito é da atitude, Sim, da né. leveza, né, Sim, porque de você colocar uma realmente. cor e você tá feliz com aquilo, eu acho que vai muito Sim, disso muito também, né. sério, pensar em cor mesmo, como você falou de cor, de estampa, a gente se sente à vontade de fazer isso, tipo, a gente sabe meio que usar sem ficar de uma forma exagerada e ao Sim, mesmo tempo dar aquela iluminada, né. sim, E você tocou num ponto muito importante, porque realmente a autoestima, ela vem muito de dentro. Claro que o nossa, parte de fora, né, ela reflete, porque se você tá triste, se tá para baixo, se você tá desacreditada, você começa a não se cuidar de você. E isso vai sim, virar um ciclo, porque é, você se olha no espelho, você tá lá com o cabelo todo assanhado, né, tipo assim, com aquela olheira, e aí você sim. se sente pior ainda, né. Então claro que você tem que observar isso, mas lembrar sempre que a autoestima vai muito além, né, de estar com a unha bem feita O sempre e o corpo em cabelo dia, arrumado, é. né. E aqui eu acho que uma coisa que piora bastante, a gente pode até ouvir uma música e depois falar a respeito, é a questão da comparação, né. O Sim. fato da gente chegar numa situação e conhecer pessoas, geralmente brasileiros, né, porque a gente vai se envolver com a galera que é dos nossos, né, a gente Uhum. vai se envolver ali. Geralmente existe muito essa comparação, né. Uma pessoa já tá numa situação um pouco melhor, então ela já, né, ela já tá mais resolvida, ela não Tem tá mais tempo de toda se lascada precisando de cuidar. dinheiro, É, né, então assim, já tem mais tempo de comprar uma roupa mais legal, de comprar mas aí você começa a se comparar: "Nossa, mas será que eu vou sim, chegar lá? Ai, mas será", é muita exigência, e eu sim, acho que isso é de qualquer ser humano, não é sim, nem só é. da mulher, A gente né. tem essa comparação e das redes sociais, que a gente também já falou antes, mas voltando muito àquela coisa do: "Nossa, mas fulana tá com 60 anos e não tem uma ruga na cara", Sim, e não sei o quê, né. Você sim. acaba se comparando, mas esquecendo que a pessoa fez 50 milhões de cirurgia, de botox, disso, Sim. daquilo outro, né. Então não dá Não, e é as até condições, injusto. né, cada um numa condição, E as né. condições. E Tipo a até mãe da Kardashian lá, que a mulher mulher foi lá fazer um spa, voltou 50 anos mais nova. então, né, tendo condições, gente, a gente fala, já nós somos lindas, já sem condições, É, imagina se imagina tivéssemos tendo. condições, né. Não, espera aí, lembro de uma coisa que eu ia falar, que você falou que era importante, lembrei. Não, e uma coisa, bem importante que você estava falando, né, que na verdade, não é só da gente se ver, né, não aquela questão da gente se ver bem, mas é a questão também de que nós não viemos só para ralar Sim, e trabalhar, a gente veio viver aqui também como a é. gente vivia no Brasil, Senão não faz embora sentido, né, tipo assim, você saiu do Brasil pra vir aqui atrás de uma vida melhor e melhor. tal, aí você se esquece, só rala, tipo, qual, Sim. né, E qual o aí você fala: "Não, sentido? opa, espera aí, eu fui lá só para sobreviver ou eu vim para viver também?", É. né, porque é uma coisa que eu sempre converso aqui em casa, quando lá em casa, vou O botar, pior que é lasca, né, porque tipo assim, por vídeo tem que ser aqui em vou casa, espera aí, por coisa uma tem que coisa ser que eu sempre lá, converso em casa. em casa. É. Uma coisa que eu sempre converso em casa é que, mesmo que a situação não esteja ideal, que no Canadá demora para estar ideal, né, nunca tá ideal, mas eu sempre peguei muito isso no pé aqui, de a gente tá num outro país, mas não significa que só porque a gente tá aqui, a gente só tem que ser punido o tempo Sim, todo. A sim. pessoa precisa se divertir, a pessoa precisa, há mais possibilidades até de se divertir do que no Brasil, Sim, tem muita coisa de grátis, né. graça, né, tipo, você pode pega sua bolsa aí, toca um monte de comida, sabe, de água, Não de dá, suco, o que gente, dá para seja, fazer muita coisa. vai pro lago, vai pro parque, assim, e no verão então, né, que Nossa, abre as ruas, é que tem possibilidade mesmo de muita coisa gratuita, né, você não é sim. obrigada a estar tendo que ir para um bar, pra um restaurante, né, existem opções. Sim.
E a gente precisa lembrar que a autoestima é uma coisa que se treina, né, Vixe, é prática. não é porque você agora tá com a autoestima lá embaixo da solada do seu sapato, ou você nunca teve, que você nunca terá, né. A gente sabe que tem Sim. aquelas pessoas que são abençoadas por Deus, né, escolhidas para serem maravilhosas desde a hora que acorda, Mas às vezes nem essas não têm e às vezes nem autoestima, essa tem autoestima, é. né. Se cobra tanto, né, se cobra tanto que tem uma autoestima baixa. Eu às vezes escuto, vejo, né, entrevistas, assim, de mulheres deslumbrantes, assim, que você fala Que assim: se "Gente, achavam feias, se eu né. acordo, sendo essa mulher, a minha preocupação com beleza vai ser nula, eu não Sim, vou é ter só uma higiene. preocupação nenhuma, eu vou ter que acordar simplesmente ser eu mesma, não me É. preocupar com uma roupa, não me preocupar com o cabelo, com nada, né". Mas, aí você vai ouvir essas pessoas, gente, é assim: "Ah, porque na escola era traumatizada porque era considerada alta demais, Sim, as pessoas consideravam sim. feia". Excluída, às vezes, porque era bonita demais, É, depende gente, sempre, não, é é. cada coisa assim, a gente é muito fácil a gente dizer, né, assim: "Ah, é muito Se eu fosse simples". fulana, e às vezes É. a fulana, tipo assim, tá, a pessoa é extremamente bonita, mas aí ela vive num ambiente que bota ela pra baixo, Ah, total, sabe, isso né, tipo acontece assim: muito, "Ai, né. você é burra, você é bonita, mas você é burra, você é isso, Nossa, aquilo, super. outro", e aí não vai ter beleza que sobreviva. É, o meio, né, o meio que Sim, você o vive, e meio aqui eu acho influencia que isso muito. influencia, porque o fato assim, a gente conversou, até estava conversando quando estava preparando o programa, né. Ah, o brasileiro, ele tem aquela ideia de sempre fazer mais, Uhum. né. A gente Sim, sempre quer fazer além daquilo que esperam da pra gente. mostrar que a gente tem valor, né. Sim, porque a gente foi criado assim, né, se você não é lá o melhor, você não chega muito longe, né. Você Sim, precisa, para você ter um lugar ao sol ali, você tem que, ou você fala um idioma a mais, tem que ter um diferencial para você se destacar sempre. sim. Então todo mundo ali é uma luta diária em busca de um diferencial, para poder ter um diferencial. Aqui é todo mundo mais ou menos flat, né. É, é. Então qualquer esforço que você faça, um pouco além, parece que você está fazendo um esforço absurdo, mas na verdade É não, o comum né. pra gente, né, aquela coisa Sim. de crescer praticamente que na selva, que tá a Sim, competição ali, tá da hora que você sai da sim. maternidade. E se você tá num meio desse, em que você, por exemplo, você tá acostumado a dar todo o seu melhor e tal, e as pessoas são muito flat e pouco Uhum. ligam para aquilo que você vê, você vai ficando com a autoestima minada também, né. Exatamente, tipo assim, poxa, mas eu tô mostrando tanto de mim e, tipo assim, não tenho um elogio, não tenho nada, Sim, e você vai se afundando mesmo, né, e principalmente quando você é aquela pessoa que tem até aquele negócio da linguagem do amor, né, que tipo assim, isso, a sua linguagem de amor é você ouvir, né, o outro falar ali. sim. Acho que isso realmente influencia bastante. Eu acho que se eu dar um depoimento aqui pessoal, eu sou uma pessoa que eu tendo a ser muito people pleaser, né, eles Uhum. chamam isso de people pleaser aqui, que é aquela pessoa que sempre quer agradar todo mundo, né. Eu tenho essa Sim. característica de ser assim, eu não quero que ninguém esteja mal perto de mim, eu quero que as pessoas estejam à vontade, confortáveis e tal. Só que isso aqui, principalmente com a imigração, eu senti que é bem perigoso, porque, claro, é perigoso na vida, né, a gente Sim, não deve é. ser assim, eu acho, né, até certo ponto eu acho que é até ok, mas não muito. Mas eu acho que aqui a pessoa acaba sofrendo muito mais, porque a forma que eles demonstram gratidão, carinho, reconhecimento é muito É diferente, muito né, diferente. e às vezes nem vem, na Sim, verdade, é, a pessoa né. até achou muito legal, ok, e vida que segue, né. Sim, sim, e aí a gente se sente lixo, É, né, se você não tem uma autoestima, né, se você é realmente muito, assim, preocupado com aquilo que as pessoas sim, pensam, aí você precisa de um trabalho aí se afunda de terapêutico, vez, né, né. porque aqui você já tende a se sentir com a autoestima mais baixa, não Sim, tem jeito, e né. ainda tem a linguagem também, né, você tá no começo, você vai errar muito mais, você vai esquecer muito mais palavras, e aí Sim. você começa a não ter tanta autoconfiança, o que Nossa, super. indiretamente acaba também afetando a sua autoestima, né, uma coisa tá lá ligada à outra. Sim. Eu tenho um amigo filipino que é muito querido, e aí todas as vezes que eu, às vezes, comentando com ele alguma injustiça que eu via, eu falando, alguém falando com ele de forma meio que eu sentia que era até um pouco ofensiva, Uhum. sabe, não sei, Passiva-agressiva. passiva-agressiva. Às vezes eu falava pra ele, porque eu falava: "Será que ele não tá percebendo que as pessoas estão agindo dessa forma?" E ele falava assim pra mim: "Você acha que eu não percebo?" Né, um senhor já, muito Aham. querido. "Você acha que eu não percebo?" Ele falou, e eu falava assim: "Mas como que você percebe e não fica bravo?" Falei: "Porque Sim, eu vou sair quebrando pau com é, todo mundo." E ele falou: "Porque eu sei quem eu sou."
Uhum. Gente, isso pra mim, eu toda vez eu lembro desse ensinamento dele, porque ele falou assim: "Eu Sim, sei quem eu sou, Dani, eu não preciso ficar falando, ah, a pessoa vai falar que eu sou assim, assim, eu sei que eu sou quem eu sou". E é muito difícil, acho que aí é um grau de autoestima e de mas ca maturidade que é, é muito mas difícil. faz muito sentido mesmo, né, porque quando você vê uma pessoa muitas vezes atacando a outra na internet, por exemplo, Sim, né, se você tá ali, a pessoa acha que por você estar de forma, pública, a pessoa pode falar o que pode quiser falar pra o que bem você. entende pra você, é. Você vê muito ataque: "Ah, porque é feia, porque isso, porque aquilo outro". E às vezes eu acho que tá muito mais sobre a pessoa, né, porque se a Sim. pessoa ela se acha feia, se ela tem autoestima baixa, ela vai atacar os Ah, outros, sim, né. fato, Então é sim. muito isso, muitas vezes o problema está na pessoa e É, não em você. Só fala que claro mais que a gente dela, né. sabe disso, mas se é uma coisa que a gente já tem aquela coisinha assim: "Ai gente, realmente eu sou meio feia", você ouve a pessoa, você pô, é Ah, uma você vai levar aquilo como confirmação. verdade, É, né. é uma confirmação. Eu sigo uma moça muito estilosa, maravilhosa, chama Cláudia, inclusive, e um dia ela fez um vídeo que eu achei maravilhoso, porque ela fala assim: "Por que que eu não mostro as minhas filhas nas redes?", né, Uhum. porque todo mundo fica: "Mostra suas filhas", ela fala muito das filhas, né, no Instagram da do TikTok dela, e aí ela falou: "Gente, por que que eu não falo das minhas filhas? Já me perguntaram por que que eu tenho franja, sendo que eu tenho mais de 40 anos", ela já deve ter os seus 50 e poucos anos, e ela fala exatamente da Aham, franja, porque ela tem franjinha, o cabelo dela é bem parecido com o seu, aham. uma franja, cabelão comprido. Já me perguntaram por que que eu com essa idade tenho cabelo comprido, que não faz É. sentido nenhum, É uma coisa que eu ouvia muito quando eu era mais né, nova, porque na minha idade, qualquer pessoa que chegasse aos 40, não passou dos 35, tem que 40, você cortar. tem que ter cabelo curto, Sim. porque E o senão você, oposto também, tipo se você eu sempre tive curto, né, quando eu tive jovenzinha, ele comprido, aham, mas depois quando eu cortei, eu já não deixei mais comprido. E aí sempre todo mundo fala: "Nossa, mas você é muito nova pra ter pra ter cabelo cabelo curto, curto". é tipo como regra, né, tem que escrever Né. nessa E ela regra. falou exatamente isso, essa Cláudia, né, que ela disse: "Dani", Dani, ó, eu tô doida, ela não falou pra mim não, ela falou no vídeo que ela fez, ela falou: "Gente, eu não mostro minhas filhas, porque primeiro é o meu cabelo, né, depois, ah, você não tem vergonha de usar tal roupa estando em público, porque a sua roupa é muito colorida e não sei o quê". Ela falou: "Tudo alguém vai criticar, então eu prefiro Sim. que as minhas filhas não passem por esse Por tipo, isso, né, de esses dias comentário". aconteceu isso na internet com a filha do Roberto Justus. Ai, sim. De uma bolsa que ela tinha, porque acho que a bolsa custava 9 mil Ah, eu vi. reais, sei Uma lá, criança, né, uma era uma criança. criança, que inclusive a bolsa não tinha nem sido comprada por ele, tinha sido um presente. Ah, ela E mesmo ganhou. assim, né, o cara é podre de ricos. É, gente, Uma cada bolsa um de compra o 9 mil que dá. para ele é tipo assim, a gente comprar uma bolsa de 90, né. É tipo isso. Não, Não, nem isso, uma bolsa de nem 9. 9. Mas aí você e assim, É mas tipo é isso, mas as pessoas atacaram a criança, uma sim, criança, sim. assim, Não, a de ponto de uma desejar a morte, forma a ponto né. de desejar a morte. Então, Sim. assim, é muito bizarro. É, E então por isso que você tem que realmente, assim, treinar a sua autoestima sempre, porque tanto você tenta derrubá-la constantemente, quanto o mundo tenta sim. derrubá-la. A gente é nosso pior inimigo, isso é Sim, fato, mas quando você tá num contexto em que todo mundo tá meio que lutando pra encontrar um lugar ao sol, você também tende a ficar para baixo se você der muito ouvido para comentários que vão sim, te depreciar um pouco. sim. E isso pode acontecer principalmente nessa vida de imigrante, É. né, que acontece Uhum. muito. Falar da maravilhosa Rihanna, Ai, minha né. diva, e para mim é a mais maravilhosa de Isso. todas. E por que eu trouxe isso? Teve Diva. uma vez ela participou de uma entrevista, e a pessoa perguntou o que é que ela fazia, tipo, né, para ter autoestima, o que é que ela faria se num dia ela acordasse se sentindo, assim, um lixo, né, Porque ela todo mundo exala tem esse autoestima, dia. eu acho que É, ela mostra sim, muito ter muita sim, autoestima, né. exatamente. E aí ela perguntou: "Ah, mas vai que um dia você acorda aí se sentindo um lixo, o que é que você faz?" Aí ela: "Eu finjo". Tipo, Ai, que se tudo. você tá num dia que você tá ruim, você tá se sentindo o cocô do cavalo do bandido, como a gente fala lá no Nordeste, simplesmente finja, né, finja até que isso se torne verdade, né. Sim. Nossa, tem tudo a ver. E ela eu acho que ela é muito diva, porque eu lembro que, assim, claro, quando ela começou, ela era Sim, a maravilhosa, né, que ela sempre foi, mas depois ela acho que ela meio que foi abandonando a carreira mesmo de sim, cantora, porque ela foi virando que empresária e tal. Ela deu uma bela de uma engordada, ela engordou teve essa bastante, e fase. foi antes de engravidar mesmo, ela Sim, foi bem engordou, antes, né, aí depois ela emagreceu, e né. aí a galera começou a meter o pau nela. E eu lembro que foi maravilhoso, que eu sempre segui, né, ela, e eu lembro que ela fez um vídeo, ela comendo um hambúrguer. Ela fez um vídeo, ela chegando numa hamburgueria, um hambúrguer enorme num prato, e ela comendo. E ela embaixo, ela colocou um texto, tipo, que ela era muito feliz, porque ela Aham. podia comer o que ela quisesse, que ela podia uma coisa assim, né. E depois mesmo, eu acho que até, eu não sei se foi isso, né, que levou ela a Uhum. fazer a Fenty, né, que é Sim, aquela a marca dela de lingerie, gente,
aquela marca dela, ela engloba, Que é eu não para sei se todos vocês os já tipos, viram, todos os corpos, todos os né. tipos de corpos, tanto que ela acabou assim, acabou com a concorrência que ela mínima que ela tinha, porque ela foi fazer Sim, lingerie e sensual para vários tipos de mulheres, né. sim, Não só aquela não é só mulher que é gostosa, né, sim. padrão gostosa, né, pode usar Você uma falou lingerie, disso, né. eu até lembrei de uma cantora lá de Recife, que uma vez ela ficou a MC Loma. Ela ficou Ah, super eu famosa, sei! Nossa, ela ficou o famosa, lembrou né, ela até é de lá? gente de carnaval é de lá. E aí ela fez um clipe, assim, no meio da rua, bem tosco, assim, Sim, no e, carrinho né, de não foi no carrinho é numa de bicicleta, é no que tinha carro um de carrinho de mão, mão. isso. E aí depois que ela teve essa fase, que ela começou a ganhar dinheiro, ela engordou bastante também. E as Sim. pessoas começaram a criticar isso. E aí eu lembro que numa entrevista ela falou assim, ela: "Gente, eu nunca tinha comido McDonald's na minha vida". Ah, Então nossa, ganhou assim, dinheiro, falou: "Pá, é, agora, ela ganhou claro". dinheiro, então ela foi comer todas as coisas que ela não Sim, tinha oportunidade de comer. E sim, isso, às vezes, a pessoa não para pra pensar no que é que tá por trás, né. Tipo, não sim. foi o fato dela: "Ai, porque ficou desleixada, porque isso, porque aquilo outro", não. Tipo, ela estava simplesmente tendo acesso a coisas que ela não tinha e que parece ser super normal pra qualquer um, tipo um McDonald's. Não, e às vezes a Hoje em dia felicidade as dela tá crianças, né, nisso. de 2, 3 anos Sim, já têm acesso ao McDonald's. Ela devia ter, sei sim. lá, 16 anos, 17 na época, e nunca tinha comido na vida. Não, e o engraçado é que, assim, para você ver, até a questão do acesso, né, dela ter e também dela se sentir bem com aquilo, Sim, né. Então, assim, poxa, é a mesma coisa do hambúrguer da Rihanna, né, a pessoa é. fala assim: "Não, quem é você para dizer se a pessoa tá bonita ou não? Na verdade, a É, pessoa tem que se exatamente. sentir", né. É, é. É uma coisa que às vezes às vezes eu fico, né, eu tento não responder a comentários na internet e tal, mas tem dias que eu não consigo. E aí uma coisa que eu sempre falo por lá é tipo, não se faz comentário do corpo alheio. É, Não não dá, importa se a pessoa gente. tá magra, gorda, amarela, azul, não Sim, importa, não é sim, seu corpo. sim. Né. Não, e a gente, assim, cada um tem as suas razões para ser do Pra jeito que estar como é, está, né. é. Então, assim, não dá, não faz sentido mesmo. Claro, a gente tem como nós somos seres humanos, a gente vai olhar e achar alguma coisa bonita ou Uhum. feia, ou agradável ou desagradável, né. Mas isso não significa que você tem que tirar do outro a possibilidade de ele ser quem ele quer ser, Sim, né. E exatamente. isso faz muita diferença também se a gente não tem isso internalizado, né. Tô falando muito lindamente aqui, mas eu também tenho problemas altíssimos com Sim, autoestima, eu sim, acho que eu toda também, mulher desde tem, sempre, né. desde muito nova. Então, e eu acho que pra gente, conforme vai até passando a idade, né, porque agora eu já Uhum. tô chegando numa outra fase de vida, você vê que a cobrança começa a ficar maior também, Sim, né. Então: "Ah, nossa, mas você não tem cara de X anos". é. Ué, mas Nossa, eu vi um vídeo né. hoje da Galisteu, ela fazendo Ai, também outra king, né, propaganda outra de rainha, ela outra fazendo rainha. propaganda de um perfume, e assim, dá pra você ver que ela tá com marcas do tempo, ela envelheceu, então você Gente, ela tem vê que tem 50 anos. marcas, e assim, várias pessoas: "Ai, porque o rosto tá com rugas, não sei o quê", tipo, bem-vindo gente, as pessoas envelhecem. Sim, sim, isso é uma coisa que eu adoro nela, e eu também adoro na Xuxa, porque a Xuxa é uma que ela envelheceu, assim, realmente de forma muito natural. Eu até agora acho que é agora que a Xuxa tá Agora ela começando a tá, fazer coisas, mas ela né. demorou um Mas ela pouquinho. demorou muito, muito, ela tem o quê? 60 e poucos anos, a Uhum. Xuxa, não? É. Demorou pra começar a fazer procedimentos e tal, e quando as pessoas chamavam ela de velha, eu falava: "Gente, eu sou velha mesmo, Uhum. não tem eu não sou mais a Xuxa que É. vocês conheceram de 20, 30 anos", Sim. né. Mas é porque a gente Então tá acostumado a ver vídeos antigos da pessoa, e aí na sim, nossa cabeça parece que aquela pessoa congelou no tempo, né. sim, eu vi isso e agora falando de homens, né, que a gente aqui vamos dar aqui o crédito para os homens também, né. Tem uma banda, não sei se a galera lembra dessa banda, já mais antiga, meio emo, My Chemical Romance, vocês lembram deles? Uhum. E assim, eu era apaixonada por essa banda e eles pararam de tocar um tempo e agora eles voltaram a fazer uns shows aí. Ele tá bem mais velho, óbvio, né, ele era um menino, na época ele era um adolescente, jovenzinho, agora ele é um senhor, né. Então ele tá bem mais velho, muito diferente do que ele era na O adolescência. Axl Rose. Exato, mas gente, eu acho que a emoção de vê-lo ia Aham. ser a mesma de quando eu era Sim, adolescente, sim, porque você exatamente. tá vendo aquela pessoa ali, não é pelo que ela representa fisicamente, né, é Sim, toda pela a quem aura ela que é, ela tem, né. né, tudo que ela é como pessoa, Isso. né. E eu acho que isso também, eu acho que é a parte da autoestima, de você saber quem você é, Uhum. né, como Sim. pessoa. Vamos dizer aqui umas 3 dicas aí para vocês Bora. alimentarem, né, essa autoestima. Dicas comprovadas, que nós Comprovadas realizamos, nós cientificamente. fazemos isso, nós fazemos esses exercícios e vamos passar Isso. para vocês Então, hoje. olha, uma das dicas é você separar pelo menos 10 a 15 minutos para você, todos os dias. Faz uma caminhada para escrever,
Uma oração, respiração, alongamento, algo que você sabe que te reenergiza, né, Que então, você goste, que você pisar goste na mesmo, grama. Meu pai pisar na dizia isso. grama, né, Meu pai deitar na falava o grama. grounding, né, aqui no Canadá descobri que o nome é grounding, gente, chique. Isso. Meu pai dizia assim que sempre que você pisar na grama precisar fazer qualquer coisa, que você estiver nervosa, estiver estressada, pise na grama, Uhum. coloque o pé no chão, na grama, não sei explicar por quê, deve ter É, uma explicação, a gente vai buscar é na saber, natureza com mas é o certeza. grounding mesmo. Isso. E lembrar também de você ter palavras de afirmação. Porque, assim, esses pensamentos negativos em relação a: "Ah, eu sou feio, eu sou gordo, tô assim, tô assado", eles não vão desaparecer. Não E eles vêm adianta você automáticos. lutar contra eles. Você tem que ter estratégias para, digamos que, não alimentar eles, Sim. né. Então, tipo assim: "Ah, eu sou feia". Não. Tem alguma frase de afirmação que rebata isso e fique repetindo ali na sua cabeça. Então, assim, dá para escrever num papelzinho, coloca na carteira, na Sim. bolsa, algum lugar que seja fácil E, gente, para parece que você é ter, bobeira, que é dica de mas faz maior autoajuda. Gente, diferença. faz muita diferença. É, porque a gente Até entrar numa espiral é muito fácil, tipo assim: "Ah, você é feia", "Ah, sou mesmo, sou muito feia, porque isso, aquilo, outro", aí você começa, né, a procurar coisas. sim, a gente estava falando da Rihanna, eu lembrei da Lady Gaga, né, que fizeram na época da adolescência dela, não fizeram um site, um Hum, grupo no Orkut, né, um é, grupo no Orkut falando que Stephanie, o nome dela? Stephanie nunca vai ser famosa, porque ela era sim, meio vítima de bullying na escola, né, então era colocaram diferentona, né, colocaram que ela nunca ia ser famosa. Eu queria ver a cara dessas pessoas hoje, né. Então, assim, seria ela também foi uma maravilhoso. pessoa que ela se você parar pra ouvir a história de vida dela, ela Uhum, conta muito voltado também pra essa isso, coisa, né, de é, que nunca foi uma mulher padrão maravilhosa, sim, porque ela é pequenininha, né, ela não tem aquela coisa, e sempre sofreu muito também com isso, isso. né. E lembrar, né, a gente falou tanto de rede social hoje, gente, não custa nada clicar no botão e parar de seguir a pessoa, sabe. Sim, Se é ninguém uma é pessoa que te obrigado. faz sentir mal, que você não gosta da presença Sim, dela, simplesmente para de seguir, sabe, não sim. tá pagando tua conta. Sim, e uma coisa importante também que eu lembrei, Jana, que eu costumo fazer isso, que é o diário diário da O gratidão, diário da gratiluz. gratidão, gratiluz, Esse diário, mas eu faço assim, é diário de falar o que aconteceu de bom no dia. Por exemplo, mesmo que eu esteja com um dia lixo, eu uhum. coloco pelo menos uma coisa. "Ah, eu estou feliz porque, Tipo sei lá, comida, né, sei comi lá. um pedaço de bolo que meu marido fez", sei lá, com uma coisa, sabe, alguma coisa que naquele dia, no seu dia tenha sido um prazer. Sim, Porque uma vez eu li assim, que a gente tende a classificar os dias como bons e ruins dependendo de uma coisa só que aconteceu às sim, vezes, né. Às vezes um evento que aconteceu, ele transforma seu dia num horrível, é, sendo que ele foi um evento das 24 horas do seu dia. sim, Né, isso eu sempre penso muito nisso, né, e às vezes você para pra pensar e fala: "Poxa, aconteceu esse lixo de coisa esse dia, mas olha, teve isso aqui também legal uhum, que eu sim. gostei", E né. você parar pra Então pensar isso. é Eu até exercício. estava ouvindo um podcast esses dias e a pessoa tinha que fazer uma palestra e voltou pra casa com essa coisa, tipo assim: "Ai, foi horrível, eu errei uma palavra não sei o quê". Então, assim, o negócio fez o maior sucesso, todo mundo estava comentando bem, mas ela achou que Sim, tinha sido horrível por uma palavra. sim, E aí o marido dela até falou assim: "Mas nossa, você falou errado o podcast inteiro". Ela: "Não, eu falei uma palavra ali". Foi uma palavra dentro de quase sim, 2 horas, sabe, você sim. tá focando nisso. Sim, e você vê que e também não é pra só para réis mortais, né, a Madonna mesmo, eu lembro que uma frase que ficou muito marcada, porque eu penso muito assim, que ela disse se ela estava fazendo um show para 100 pessoas, 99 acham o show incrível e uma pessoa fica olhando para ela com cara feia que não gostou, Aham. ela só vai lembrar daquela que não gostou, É, né. E eu acho que isso tem muito a ver com a autoestima também, sim. porque se ela sabe quem ela fala: "Bom, o problema não é comigo É, ali, é se não aquela é a única pessoa que pessoa", acordou de ovo virado. né. Mas a gente também tende a achar que é com a gente o É, problema, é. né. E uma coisa que eu quero lembrar para vocês é que a autoestima é bem menos sobre aparência e muito mais sobre identidade, sobre Nossa, quem super. você se sente sendo você mesma. Sim. Não, a gente tende a achar que é relacionada Só do lado à de fora, né. aparência, né. "Ah, mas ela tem autoestima". Nossa, que autoestima! Às vezes a pessoa É. é Tipo assim, lindíssima, nossa, mas ou então tem gente que fala assim: "Nossa, fulana é tão feia, mas ela tem uma autoestima", né, que porque fulana brilha por dentro. sim, e a pessoa sabe quem ela é. Eu acho que Sim, esse, né, esse sim, ensinamento é você ter certeza que você segurar o look, é aquele sim. negócio de você segurar por dentro e por fora, você Sim, ser capaz de segurar, exatamente. né. Lembre-se que você não é sua dificuldade com o idioma, não é o seu cargo atual e nem essa comparação com a internet. Essas coisas são pontos passageiros, né, que vão passar na sua vida. Amanhã acorda, novo dia e Sim. vida que segue. Então, gente, obrigada por estarem com a gente em mais um Longe de Casa. Mas é isso, um beijo pra todo mundo e semana que vem estamos de volta com mais um tema. E porque a gente pode até estar longe de casa, né, Jana?
mas mas nunca nunca longe longe do do coração. coração. Beijo, galera. Beijo. Ó, se você chegou até aqui e você ainda não curtiu esse vídeo, corre lá, curte o vídeo, manda para alguém que você conhece, tá? Vai ajudar a gente a crescer aqui essa página, hein? Então a gente vê vocês no próximo vídeo. Eu também.